estudante de Ciências Sociais da UNEB, bacharelando em Ciências Sociais da UNEB, integrante do grupo de pesquisa Sankofa, do grupo de estudos Clóvis Moura e também organo do terreiro, da Casa de Terreiro, Casa de Ogum Penetra. Ele vai fazer mais eventual apresentação dele mesmo, mas nos próximos 15 minutos vocês já acompanharão uma reflexão sobre a experiência dele, né, depoimento reflexivo, sobre a relação dele do candomblé e a militância, a reflexão crítica no campo do marxismo. Sem mais delongas, bem-vindo, Jardim Souza. Primeiramente, uma boa noite a todas as pessoas presentes. Agradecer o convite do Cristiano, muito importante. Como ele trouxe, eu sou o Jair Souza de Nascimento, sou bacharelando em Ciências Sociais pela Universidade do Estado da Bahia, a UNEB. Faço parte do grupo de pesquisa Sankofa, Negritude, Panafricanismos, Intelectualidade e Subalternidades, que é coordenado pela professora doutora Carla Liane Nascimento de Santos, e também faço parte do grupo de estudo do marxismo Clóvis Moura, que é coordenado pelo professor Fábio Nogueira de Oliveira, que também faz parte do nosso grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa e o grupo de estudo estão interligados. Então, já entrando num assunto que a gente se propôs a trazer aqui, quando o Cristiano me fez o convite para estar aqui presente, eu pensei, não é minha área de estudo nas ciências sociais, então como é que eu posso contribuir? E aí me veio à cabeça a ideia de uma pergunta que já me fizeram, inclusive de professores, sobre, afirmação de que ser um candomblessista e um marxista é dicotômico, Há uma dicotomia. Se compreende que o marxismo ele é algo voltado ao ateísmo, tem essa compreensão. E aí eu, com a apresentação que eu trouxe, e também como um filho de Ogum, porque minha Yalorixá é de Ogum, Rita de Caça, Rita de Ogum, que eu tenho tanto amor, que é nossa Yalorixá da casa de Ogum Megê, da qual eu faço parte. E a gente, nós, me veio a ideia que nós não somos caixas, que ainda as pessoas que fazem essa afirmação de uma dicotomia entre qualquer coisa, ela compreende uma realidade no sentido dicotômico que os europeus trouxeram para a gente. Não uma compreensão de que você coloca as coisas em caixa. Mas eu sou tudo que me compõe. E o eu ser marxista, acreditar na teoria e saber da importância da teoria marxista, ajuda na minha compreensão religiosa, na minha compreensão candomblessista. Assim como o oposto também acontece. Tudo que eu vejo no marxismo tem toda a interferência do meu lado religioso. E isso também, para todos os âmbitos da vida, ser homem negro já me traz uma outra percepção sobre as duas questões, e as duas questões também traz outra percepção sobre eu ser homem negro. Então, a gente não deve colocar esses assuntos em caixas, em divisões. Por que eu trago essa questão? O marxismo, muitas vezes, ele é lido como se os escritos de Marx fossem uma Bíblia. O próprio Marx, ele aponta que ele é um homem do tempo dele. Todos os homens são homens de seu tempo, como materialista que Marx é. Então, o importante do marxismo, para se fazer essa compreensão, é justamente o método. O que a gente utiliza é a teoria e o método e a metodologia que ele utilizou para chegar às conclusões. O marxismo não é uma Bíblia. Todos que se apontam como marxistas, que lêem o Marx como uma Bíblia, como uma verdade universal, estão equivocados segundo o próprio Marx. É um equívoco. Porque, inclusive, depois de Marx, que era de um tempo que não existia redes sociais, que você não viajava em horas com essa facilidade para todo o globo, que você não tinha as informações com tanta agilidade, o Marx ele escreveu conforme as informações que ele tinha do local que ele estava, e ele fez uma análise que foi tão boa que até hoje nós percebemos como correta. E podemos não transpor o que entendeu lá para a nossa realidade, mas podemos pegar aquele método, trazer para a nossa
materialidade atual e compreender a nossa realidade. Então, essa dicotomia surge, essa ideia de uma dicotomia surge justamente dessa compreensão errônea de dualidades, né? Bastante voltado ao Kant, né? A filosofia kantiana, que vem logo depois. Então, essa dualidade, ela precisa ser rompida. E aí, como o meu objeto de estudo, né, com a professora Caroliane, é justamente a decolonialidade, né, e temos como um dos pais da decolonialidade um autor que eu me apaixonei à primeira lida, que é o Franz Fanon, né, trazendo essa perspectiva dessa materialidade. Houve, depois de Marx, vários autores que vieram implementando coisas que Marx não viu no tempo dele, justamente porque não era do tempo dele, justamente porque não era do espaço geográfico que ele se localizava. Então, a gente tem um Fanon, e depois do Fanon brasileiro, a gente pode citar Lélia Gonzalez, né, uma grande teórica negra, mulher, né, que, inclusive, a gente não pode negligenciar que tudo isso que a Lélia Gonzalez tudo isso que o Marx tudo isso, eles são um. Eles são o que eles são. Marx era um descendente de judeu, né? E isso sim ajudou na percepção dele da realidade, ele fazia a pesquisa, né? Hoje, eu fazendo minha pesquisa na decolonialidade, eu percebo que a minha realidade influencia na minha pesquisa. Mesmo as pessoas que pesquisam junto comigo não têm a percepção que eu tenho, assim como eu não tenho a percepção que eles têm. Então, por isso que o diálogo, inclusive, é importante, né? Precisamos romper com essa ideologia de um lugar de fala errado, porque o lugar de fala tem um livro chamado Pode os Potter Não Falar, da Gayatri Spivak, que é muito interessante. Ele aponta o verdadeiro local de fala. O local de fala é eu falar sobre onde eu estou, o meu espaço, mas compreendendo um método para falar disso, porque o senso comum também pode me enganar. A gente pode ter vendas que mudam a gente da realidade. E essa venda que muda a gente da realidade pode trazer uma outra pessoa que está de fora, ela pode trazer uma visão correta, porém também errando em alguns sentidos, e esse diálogo trazer uma fotografia mais próxima da realidade, porque na verdade nossa teoria não é a realidade em si, mas sim uma fotografia dela. E aí, como é que isso que eu estou trazendo, que está sendo muito mais teórico, casa com a minha realidade, o meu corpo de candomblessista? Eu faço algumas críticas, inclusive minha aluna está me incentivando bastante. Eu estou na universidade hoje, agradeço muito a ela, inclusive. Foi a partir de me reconhecer como filho do terreiro Ogumegê que eu passei a estudar, passei a estar na universidade, e que seres de luz me proporcionaram coisas tão grandes na minha vida. Algumas coisas a gente negligencia, a gente erra, mas a gente tenta fazer o mais correto possível. Inclusive, essa ideia da materialidade me traz outra percepção. Por isso que nós, candomblecistas, a gente não tem essa dicotomia do acerto e erro para a punição, mas sim o acerto para a conquista, o erro para o aprendizado. Você não é castigado, nós não temos o castigo na nossa religião. Nós temos a colheita do feito. E essa colheita muitas vezes dói. Mas essa colheita você aprende e você, tendo a segunda chance, você pode se corrigir daqueles erros que você cometeu, que você enxergou que cometeu, ou a outra você leva para uma nova experiência. Então, rompe com essa ideia de que você está sofrendo a punição divina, porque o grande Criador e os seres da natureza são tão grandes porque eles precisam punir a gente, né? Rompe essa ideia de punição, que inclusive ainda é materialista, a ideia do homem que a gente vê hoje, quando a polícia acha que ela pode matar porque ela precisa punir aqueles que cometem o crime, né? O crime de Estado. A gente sabe que a gente, inclusive, solidariedade ao povo palestino, mas também solidariedade ao nosso povo negro de periferia, porque a violência policial também é violência de guerra de Estado, né? Temos que compreender isso. A violência policial é um crime de Estado, né? Que o Estado brasileiro até hoje está em guerra com o povo preto, o povo que veio, que hoje é descendente daquele povo africano que veio, né? Escravizado. Então, até hoje o Estado brasileiro nos declara guerra. E mesmo, e aí entra mais uma vez o lugar de fala, um negro assumindo
não falando de Brasil, mas assumindo a nação central do capitalismo, que foi os Estados Unidos, a população preta continua sendo assassinada. A população LGBT continua sendo assassinada, as mulheres continuam sendo assassinadas. Então, não é um representante que tem um lugar de fala que vai alterar nada, mas sim o coletivo. E mais uma vez a gente rompe, porque a individualidade coloca a gente em caixinhas. E a percepção é romper com essas caixinhas. Romper, porque eu não posso estar bem se você não está bem. Nós precisamos estar bem juntos. Eu preciso estar bem, você precisa estar bem. Quem está do meu lado precisa estar bem. Porque como é que eu falo que o grande Criador é amor? E eu estou feliz porque você está triste. E eu estou feliz porque a tua empresa eu lhe pago um salário mínimo que malmente dá para você sustentar sua família. E eu tenho que estar bem com isso. Porque o capitalismo, Deus me abençoou, mas não lhe abençoou. Então, esse rompimento, as caixinhas coloca a gente em individualidades, coloca conceitos separados e criando uma fotografia errada da realidade, né? Sendo que toda a realidade que a gente pontua é uma fotografia, né? Então, entrando num assunto que eu acho que é muito explícito e muito importante tocar, como eu falei, a crítica que eu faço muito naquilo que eu falei, que eu vejo no Candomblé, é o silenciamento dos terreiros de periferia. Porque eu falo que eu sou filho da casa de Ogum Megê, eu tenho orgulho dessa casa, onde eu conheci minha mãe, é um terreiro dentro de Pirajá, né? Um terreiro de periferia. E hoje a gente dá voz aos terreiros chamados tradicionais. Quais são os terreiros tradicionais? Com artistas. Não que não tenha que ter, até porque se estiver no caminho de qualquer filho ser um artista, ele vai ser. Né? E ele vai ser, mas o espiritual não é para você pensar só em conquistas de fama, mas o material é você estar com alguém do seu lado que você se sente bem, é você ter amigos, é você estar em um curso que você se sente bem, entrar no emprego que você se sente bem, é você ter o que comer. Ou deixa a gente falar que Oxóssi é o senhor da prosperidade, né, do alimento, o senha das folhas, e a gente entra. Isso precisa ser rompido, que a espiritualidade é para lhe dar vitórias materiais em questão financeira. Mas vitórias materiais vão além do financeiro. É você olhar para alguém e poder dizer eu te amo, uma companheira, um amigo, né? um professor, como eu falo para a professora Carlaliane, alguém que eu tenho uma ligação, um amor muito grande, por isso sempre eu falo dela, e a Lorixá que eu já falei aqui, que me resgatou de quem eu era, eu sei quem eu era e quem eu sou, depois que eu entrei no terreiro, né? Depois que eu sou Mogã. Então, para finalizar essa questão, eu aponto a questão das folhas, né? Porque aí eu entro em outra questão. Quando a gente fala da cobrança que se faz para se fazer qualquer serviço, no passado existiam, você ia em qualquer lugar, você achava as folhas, você se cuidava, tomava um remédio. Hoje, um líder espiritual, ele precisa cobrar, porque quando ele faz uma limpeza no corpo de alguém que puxa energia, ele sente, às vezes ele fica doente. Muitos líderes espirituais não vão trabalhar, porque não tem disposição de fazer uma limpeza e trabalhar no outro dia. Então, muitas vezes não tem um emprego formal. Como é que ele se sustenta? O próprio capitalismo força realmente a precisar fazer a cobrança. E isso é importante, até para comprar os materiais, porque seres da natureza, eles não precisam de nada que a gente oferece. A gente não faz oferendas porque eles necessitam, porque eles ficam fracos ou fortes. Eles ficam fracos ou fortes com a nossa crença. Então, tudo que a gente oferece é uma materialização da nossa fé. Quando a gente dá um presente a alguém, eu não preciso presentear alguém para mostrar que eu amo a pessoa, mas eu dou esse presente com esse símbolo, e esse símbolo me fortalece. Não fortalece os seres de luz, eles já são fortes por natureza. Me fortalece esse símbolo, porque isso faz com minha mente humana, minha mente focada na materialidade, que caminham junto, espiritual e material. Isso traz essa compreensão, isso traz você entender, né, esse movimento. Por isso que não tem como o candomblessista ser de direita. Por que não tem como ser de direita? Porque a gente precisa das folhas, a gente vê o desmatamento que está acontecendo aí. Minha Lorixá, ela chorou quando viu aquele incêndio na Amazônia, que os bichos sendo queimados, né? Sentindo a dor da natureza, coisa que costumam chamar os orixás, os seres da natureza, seres de luz, o grande Criador, porque Deus, inclusive, é uma palavra bem egocêntrica, né? Mas nós acreditamos no Criador, onde chamamos ele de Olorum, ou como tem um bloco, Olodomare,
Tem até o bloco que é em homenagem ao, como a gente chama, ao Criador de tudo e de todos. Né? E abaixo dele temos os nossos orixás, que são os seres da natureza, que são nossos ancestrais. A gente acreditou que eles pisaram em terra e que eles hoje estão nos abençoando. Então é importante, não tem como você... Por isso que eu acredito que o marxismo não é dicotômico. Né? Bom, então, para finalizar, eu quero só agradecer, primeiramente, agradecer ao grande Criador, né, por ter esse espaço aqui, por estar aqui. Agradecer o convite de Cristiano, que foi um convite muito importante, né, nessa ligação da gente. Agradecer a presença de meus convidados. Agradecer a presença de todas as pessoas aqui, que eu acho que essa troca de energia, onde eu estou aqui, onde vocês estão, está trocando energia. Eu não sei se eu me perdi um pouco no que eu falei aqui, se vocês me fiz entender, mas eu acho que as energias vão usando o que a gente precisa falar, o que a gente tem que falar, né? Então, só tenho a agradecer muito a presença de todos, agradecer as pessoas que eu agradeci, minha Yalorixá, né, que não está aqui presente, mas vai assistir essa gravação, ela sabe o quanto amo, ela é minha mãe, não a mãe mesmo de coração, minha irmã Safira, né, que é filha dela de sangue, e é isso, muito obrigado.